Olá! Hoje vamos trazer um assunto incrível, a descoberta de Nag Hammadi. É um dos eventos arqueológicos mais significativos do século XX. Ele é comparável apenas aos manuscritos do Mar Morto. Ela não apenas mudou a nossa compreensão sobre o cristianismo primitivo, mas também ofereceu uma visão profunda sobre a psique humana, o que cativou mentes como a de Carl Jung. Mas afinal, o que é e o que foi Nag Hammadi? Nag Hammadi é originalmente o nome de uma cidade lá no Alto Egito. No entanto, o termo tornou-se sinônimo da Biblioteca de Nag Hammadi. É uma coleção de 13 códices. Eles são feitos de papiro encadernados em couro. Foram encontrados em 1945 por um camponês local chamado Muhammad Ali al-Saman, um camponês egípcio. Ele e seus irmãos que encontraram esses códices. Foi em dezembro de 1945, perto de Nag Hammadi, por isso o nome. Ao escavar fertilizante lá no maciço de Jabal al-Tarif, eles romperam uma jarra que estava selada contendo os livros encadernados em couro. Parte foi vendida lá no mercado negro e um dos códices chegou ao Museu Copto do Cairo em 1946. A publicação completa só ocorreu em 1977, após disputas e estudos. Então, portanto, bem recente. Estes manuscritos, datados do século IV depois de Cristo, contêm 52 textos que haviam sido perdidos por quase 1.600 anos, escritos em copta entre os séculos 3 e 4. A maioria deles é de natureza gnóstica, que é uma corrente religiosa e filosófica que floresceu nos primeiros séculos da era cristã e que foi posteriormente declarada herética pela Igreja Institucional. Não existe novidade aí. Diferente da Bíblia canônica, esses textos focam no autoconhecimento, que é a gnose, lembra como o médico te passa diagnóstico? Como o caminho para a salvação. Entre os achados mais famosos estão os evangelhos apócrifos, o chamado Evangelho de Tomé. É uma coleção de ditos de Jesus sem a narrativa de milagres ou ressurreição. O Evangelho de Filipe, famoso por menções à relação entre Jesus e Maria Madalena. E também o apócrifo de João. É uma cosmogonia detalhada sobre a origem do universo e do chamado Demiurgo. O legado de Nag Hammadi é a reabilitação do gnosticismo. Antes de 1945, quase tudo que a gente sabia sobre os gnósticos vinha dos seus inimigos, né? Os padres das igrejas que criticavam a todo tempo. Nag Hammadi permitiu que os gnósticos falassem por si mesmos. Provou que o cristianismo primitivo era um mosaico de crenças variadas e não um bloco monolítico. Trouxe à tona conceitos de um Deus transcendente e a ideia de que a centelha divina habita dentro de cada indivíduo, aguardando o despertar. Lembra? Você tem essa centelha. Você não precisa de nenhum pontífice. Muitos textos apresentam o Espírito Santo ou a sabedoria, que é a Sofia, como figuras femininas divinas, equilibrando a visão patriarcal dominante.
padres. Atualmente, todos os manuscritos originais de Nag Hammadi estão preservados no Museu Copta, lá em Cairo, no Egito. Após décadas de disputas políticas e técnicas de conservação, os textos foram totalmente traduzidos para diversos idiomas. O acesso físico é restrito a estudiosos devido à fragilidade dos papiros, né? Mas o conceito é amplamente estudado em faculdades de teologia, história e psicologia ao redor do mundo. Para o psiquiatra suíço Carl Jung, a descoberta de Nag Hammadi foi a confirmação científica e histórica das suas próprias teorias sobre o inconsciente coletivo. E nós vamos trazer mais assuntos sobre Jung. Jung era tão fascinado pelo tema que um dos seus colaboradores adquiriu um dos manuscritos para ele, o Códice I, o primeiro, que ficou conhecido como Códice Jung. Ele percebeu que os gnósticos não eram apenas teólogos, mas psicólogos ancestrais. O que ele chamava de gnoses, Jung chamava de individuação. O conceito gnóstico do demiurgo, que é um criador imperfeito que mantém a humanidade na ignorância, ressoava com a ideia de Jung sobre as projeções do ego e a necessidade de enfrentar a própria sombra para alcançar a totalidade. Os textos de Nag Hammadi frequentemente tratam da união entre o masculino e o feminino, a luz e as trevas. Para Jung, isso era a representação simbólica da integração da psique, chamado de ânima e ânimos. Olha só essa frase de Jung. Os gnósticos projetavam os conteúdos do inconsciente em formas cósmicas. Ele via no gnosticismo uma tentativa pré-moderna de entender a jornada da alma do estado de fragmentação para a unidade do self. Por hoje encerramos, mas o assunto será mais extenso e eu vou trazer mais assuntos que irão formar esse mosaico, esse quebra-cabeça. E vamos entender mais sobre nós mesmos, sobre a nossa busca e, afinal, quem somos nós?